sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco, o seu espaço quinzenal, às sextas-feiras, na Azor Mais e Rádio Clube de Angra, a partir das lojas das Galerias Angra, na freguesia da Veteira, onde debatemos de tudo um pouco da atualidade política, económica, social e cultural da região autónoma dos Açores. Para isso, temos como painel convidado Graça Silveira, Marcos Couto e Luís Leal. Aos três, muito boa tarde, mais uma vez obrigado. Falaremos hoje de tudo um pouco da SATA, ficou prometida há 15 dias, depois de conhecermos o plano de reestruturação da empresa, que já foi submetido à Comissão Europeia para aprovação. Falaremos também das disputas na liderança ou pela liderança do PSD na terceira, que se avizinham entre António Ventura e Clélio Menezes, o atual presidente e o antigo dirigente de Ilha, ambos atuais secretários regionais do 13º Governo dos Açores. Se conseguirmos lá chegar, vamos ainda falar do processo da construção de uma nova incineradora nos Açores. Marcos, muito boa tarde. Começamos rapidamente por olhar o tema SATA, depois da escalpelização que fizemos há 15 dias, exatamente para percebermos daquilo que foi apresentado publicamente, do pouco que deu para conhecer deste plano de reestruturação da empresa e do grupo, o que é que te apraz registar? Ora bem, antes de mais, boa noite a todos. Eu segui com bastante atenção a entrevista que o Dr. Luís Rodrigues deu na RTP Açores ontem, julgo eu. Acho que complementou algumas ideias que efetivamente ainda não estavam muito claras. Sinto que também me deu a ideia que ficou mais por esclarecer do que propriamente o que foi esclarecido. A questão das três gateways para serviço público, essa questão parece-me complexa, de difícil resolução, onde o Governo Mas também terá... aí o Presidente da Conselho de Administração foi claro, são os políticos que têm que resolver Exatamente, é uma questão política. Sim, que irá custar, definitivamente irá custar dinheiro à região e é preciso perceber como e quanto. Neste caso, ao Estado, que é quem paga essas obrigações. Quem paga essas obrigações. Depois, há uma outra questão que me parece também que eu imaginei que fosse uma prioridade e me parece que ficou claro que não será, que é a questão do 7º avião cargueiro e que me parece essencial para uma economia que precisa ser dinamizada e que é necessário criarmos, eu já o disse aqui a semana passada, é urgente criarmos a capacidade de transportar os produtos que são produzidos nos Açores de forma rápida da sua ilha para o mercado final, e para isso o avião cargueiro é essencial. E pareceu-me que não era estratégico. Completamente claro, faz parte do plano de reestrutturação, um 7º avião para a frota da Air Açores, sim, mas não me pareceu que fosse especificamente para carga. Mas não me pareceu que... Eu não achei... Ficou tão... Marcos, desculpa te interromper, aquilo que ficou em aberto é que para a SATA oferecer um avião cargueiro, precisa que o Governo queira exatamente, obrigações de serviço público à carga. A carga Portanto, também. É isso que ele deixou em aberto. Sem dúvida. E depois fica também por esclarecer, e não foi falado daquilo que me parece essencial, que é uma questão de percebermos qual é o estudo de sensibilidade feito para aquela empresa. Até qual o limite a partir do qual ela é rentável e se pensarmos numa diminuição previsível com a questão da pandemia das receitas, onde é que está o limite onde ela deixa de ser rentável? Para nós percebermos efetivamente qual é a viabilidade ou realidade deste processo e deste projeto. Também não fica claro a questão das passagens a 60 euros, para quando e como, e isso parece-me também essencial para a dinamização da economia regional. Isso não depende diretamente da SATA, depende do Governo Regional e das obrigações de serviço público interilhas que vier a decretar. Não nos esqueçamos que o Luís Rodrigues é o administrador da SATA e que o Governo Regional é o acionista principal e que imagino que devam ter existido todas essas conversas para se lançar um projeto e um processo como este que é apresentado a Bruxelas. Depois, ninguém me tira da ideia de que estamos a perder uma oportunidade. E estamos a perder uma oportunidade naquilo que me parece que seria o caminho da SATA internacional, a Azores Airlines, que seria, no meu entender, a fusão com a TAP como a melhor opção para esta companhia. Não vamos ter escala, Luís Rodrigues disse-o abertamente, é uma companhia que não tem a escala, que não pode mudar as suas rotas, vai tentar remodelar a frota e dentro disso optimizar algumas rotas, os aviões vão voar mais, voavam metade daquilo que era exigível, o que demonstra a péssima gestão que era feita da companhia até este momento. E depois, a questão financeira, não é? É um buraco muito grande, é um prejuízo
muito grande e que me parece que os cortes, muito embora se consiga um corte de 20% no total, que é a massa salarial, partindo dos 10% a partir do diferencial a partir dos 1.200 euros por trabalhador. Sim, que não estava claro. Não estava claro, e essa é uma ideia, que é uma diferença entre a opção da TAP e a opção SATA, para se atingir o mesmo objetivo. Eu tenho sempre muitas dúvidas na questão da escala. Eu tenho sempre muitas dúvidas na questão da escala da companhia. Sim, e parece-me que efetivamente perdemos uma não vai crescer. Da escala da companhia, em termos de dimensão, parece-me que poderá ser um problema futuro, mas dentro de alguns anos, espero que não, estaremos cá para depois pensar o que é que se passará. Graça Silveira, fica também desta entrevista a noção de que o próprio Presidente do Conselho de Administração não tem grande fé naquilo que apresentou a Bruxelas, porque ele faz sempre questão de dizer muitas vezes, pois isto agora vai ser negociado, isto agora vai ser revisto, isto agora a Comissão tem que aprovar, e portanto dá a sensação que o plano que foi para Bruxelas não será o plano que voltará aos Açores para ser implementado. Boa noite a todos os que nos acompanham neste novo formato, ao Pedro, aos meus co-debatentes. Não, por acaso não fiquei nada com essa ideia, achei que o Luís Rodrigues foi muito sereno e muito seguro naquilo que disse. Obviamente, salvaguardando aquilo que não depende dele, enquanto Presidente do Conselho de Administração da SATA, ou seja, todo o contexto, que é um contexto de pandemia, que não faz ideia de quando é que isto vai acabar, que não faz ideia de quando é que vai haver uma retoma do turismo e, obviamente, todas as decisões que não dependem da SATA, mas sim que são decisões políticas. Achei interessante que ele defende os 4 pilares do plano de reestruturação da SATA, que é a reestruturação da frota, eficiência operacional, negociação com fornecedores e agilização do trabalho. Basicamente, aquilo que ele diz é a SATA tinha 10 aviões, 4 deles que estavam completamente obsoletos ou não funcionais, ou que não funcionavam para a empresa. 2 deles, que era o A310 e o A330, o cachalote, que já foram à vida, ou seja, 2 e 2 ACMIs, que eram aqueles aviões que eram alugados sempre na época alta, a preços completamente exorbitantes e que constituíam um desastre financeiro para a SATA. Portanto, isso vai deixar de existir. Ele fica com 6 aviões. E diz que vai ter uma frota mais reduzida, mas mais flexível e rentável. E quando lhe perguntam, mas como é que ele vai conseguir fazer o expediente todo da SATA com estes 6 aviões, ele diz que os aviões de antes voavam metade daquilo que deviam voar. E, portanto, que neste momento... E porquê? E porquê? Porque não estavam com um planeamento de rotas otimizado. Ou seja, de larga aqui, pega, fazer voos circulares, etc, etc. Portanto, não havia uma otimização das rotas e os aviões estavam demasiado tempo parados, o que custava muito caro. Em relação à massa salarial, ele foi claro em coisas que não estavam claras antes. A ideia que dava era que todas as pessoas que ganhavam acima de 1.200 euros iam ter 10% de corte no seu valor salarial. Ele diz que não, tem 10% de corte no diferencial. Se ganhas 1.300 euros, só vais ter 10% de corte em 100 euros, ou seja, vais ter 10 euros de corte. Já os pilotos, provavelmente, o diferencial há de ir para a ordem dos 5.000 euros, sendo bondosa, e portanto já dá 500 euros a cada um. E portanto, ele diz que o corte é transversal e é interessante. Diz também que neste plano de reestruturação que vai entregar a Bruxelas, quando ele é questionado se 10% não é pouco, porque a SATA teve 20% de cortes, ele diz que o que interessa a Bruxelas são os 20% na massa salarial total. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele só vai fazer 10% de corte nos salários individuais de cada um, mas vai buscar os outros 10% aonde? Todos aqueles que eram os sazonais, a malta nova que no verão vai trabalhar para a SATA porque era época alta e a SATA precisava de mais pessoas, que negociou uma flexibilização laboral com os funcionários da SATA, como aquele que diz: vocês na época alta vão trabalhar o dobro que trabalham o resto do ano. Portanto, basicamente aquilo que o Presidente do Conselho de Administração da SATA veio dizer foi: vou pôr os aviões a voar e esta gente a trabalhar. Basicamente foi aquilo que ele disse. E que não deixa de ser corajoso e ter alguma credibilidade. Em relação sempre salvaguardando, afim, a forma cordial e até construtiva como as negociações decorreram com a parte laboral da empresa. E que toda a gente se predispôs a fazer esse sacrifício. Disse que, obviamente, pode haver pequenos ajustes na negociação, que o plano não vai ser ipsis verbis aquilo que foi entregue, mas que diz ele que acha que a comunidade europeia, numa altura de crise como esta, não vai querer fazer alterações de fundo
ao plano. Pode haver ajustes e afinos que, obviamente, façam com que o plano final seja um pouco diferente. Em relação às 3 rotas de obrigações de serviço público, que são a Horta, o Pico e Santa Maria, aquilo que ele diz muito claramente e que todos nós sabemos é que aquilo que a SATA, enquanto companhia, tem que fazer é ir a jogo, concorrer. E que deixou dito e claro que a SATA vai concorrer a estas rotas. Agora, quem define o caderno de encargos para rotas com obrigações de serviço público, que coloca lá as exigências, é o Governo Regional, o Governo da República e o regulador. E quem decide como é que se vai compensar a empresa por fazer uma obrigação de serviço público, e que é uma obrigação de serviço público, desde logo, porque é uma rota deficitária, ou seja, se fosse uma rota altamente lucrativa, quando abrisse o concurso para aquela rota, qualquer empresa no mundo estaria interessado. Não estão interessados porque são rotas que são deficitárias. Mas deixa o recado ao Governo Regional a dizer que a forma como o caderno de encargos esteve em 2015 estava muito mal feito, porque desde logo os aviões têm que ser com mais de 90 lugares. Obriga a uma determinada frequência, obriga a uma determinada oferta de lugares. E deu um exemplo muito engraçado que é, eu sou obrigado a ter 90 lugares. Mas o meu avião tem 180 lugares. Eu só com uma frequência completava a oferta em termos de lugares. Mas depois sou obrigada a ter 2 de frequência. E, portanto, fico com déficits enormes. Portanto, deixou o recado a quem governa e numa atitude completamente diferente, em vez de ser subserviente a dizer nós vamos acatar aquilo que eles fizerem e vamos servir porque somos uma empresa pública. Não, é uma empresa, é pública, mas tem que ser lucrativa. De alerta, e como tal, para ser ao governo. rentável e para dar lucro, tem que ser devidamente compensada pelo serviço que presta. Pegando nesta deixa, obrigado Graça. Luís Leal, boa tarde também. Deveria falar mais vezes o Presidente do Conselho de Administração da SATA em vez dos políticos representantes do acionista da região? Boa noite, Pedro, boa noite aos meus colegas, boa noite a quem nos vê. Bom, basicamente já foi dito boa parte em resumo daquilo que foi a entrevista do Sr. Presidente do Conselho de Administração da SATA. Respondendo diretamente à tua questão, sim. É uma pessoa que é competente, tem palmarés em matéria de gestão, até na área da aviação. Até na área da aviação. E, portanto, mas isto é preciso também fazer aqui um enquadramento, que este plano de reestruturação é um assunto que vem de trás. Portanto, este Conselho de Administração é um Conselho de Administração que vem do Governo de trás, portanto é algo que está a ser trabalhado de trás. E é preciso também desmistificar algumas das falácias que foram constituídas ao longo dos últimos anos. Designadamente, não é um problema de recursos humanos. Não é um problema de rotas, porque vai manter o número de rotas. Vai fazer um esforço para que haja mais charters. Vai diminuir, e como a Graça disse bem, nos contratos da ACMIC, que é, portanto, no fundo, uma prestação, sim, mas uma aquisição. Percebeu-se que só aconteciam porque havia má otimização dos recursos internos. Mas também havia má forma de enquadramento dos ACMIs, daquilo que eu percebi. Que era a última da hora e a preços exorbitantes. Exato, isso faz com que a procura, quando é maior que a oferta, faz com que o preço elevante. E a última da hora Exato. é como quando nós compramos a prenda na véspera de Natal. Isso é que acontece, é ao dobro e ao triplo do preço. Portanto, numa ótica Havia de gestão... falta de planificação. Havia, sim. Nitidamente percebia-se. Numa ótica de gestão, parece que vai fazer mais com mais meios próprios, digamos assim. E há aqui uma incongruência que ele, de certa forma, desmistifica ontem na entrevista que dá, mas é preciso também não esquecer uma etapa que foi fundamental, que foi a apresentação do plano de reestruturação aos partidos políticos e aos jornalistas. E em que, perdoem-me se estiver errado, parece-me que foi perentório a falar na matéria dos gateways. E é preciso perceber aqui que em menos de 10 minutos parece que houve um toque em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração acusa, nesta última entrevista que dá, mudando, portanto, o paradigma e dizendo que afinal continuará desde que haja, portanto, aqui um lançamento de obrigações de serviço público. E, portanto, quanto à matéria que sempre se sublinhou que não deveria existir ingerência política naquilo que são os trilhos traçados para o futuro da SATA, é preciso perceber que houve aqui uma mudança de posição. É verdade que houve fundamentação para essa mudança de posição na entrevista que foi dada ontem, na medida em que justifica que 1/3 do plano de reestruturação depende dos 12 a 18 milhões, que são, portanto, os valores que a SATA gastaria para fazer
os voos para as 3 gateways já referidas, designadamente Pico, Faial e Santa Maria, e, portanto, enquanto não existiam essas obrigações de serviço público, Claro. não é possível, do ponto de vista de uma gestão racional, que haja alavancagem, que haja, portanto, a execuibilidade do plano inicialmente estruturado e apresentado em relação à SATA. E, portanto, chuta, de uma forma hábil e com um bom gestor que é, para uma decisão política, dizendo que a Comissão Europeia tem uma interpretação, tem dificuldade em interpretar que haja necessidade de serviço público no que diz respeito àquilo. E, bom, Não foi bem isso. Ele disse isso que eu que a percebi. Comissão Europeia não entendia o que eram compensações, ou que é, Em relação a estas rotas. ou que são obrigações de serviço público Exatamente. duras, Não, ou é espaço aéreo Exatamente. Liberalizado. Compensações. É que Exato. a Europa Porquê? não percebe bem. Mas porquê? Porque a gente olha e faz uma grelha comparativa com aquilo que existe à volta da Europa enquanto ilhas, e é óbvio que é impossível comparar com Canárias, por exemplo, ou com outro tipo de arquipélagos que têm uma capacidade turística incomparável aos Açores e à realidade arquipelágica que nós Sim, temos. mas também a lógica Mas é que a Comissão também- mas Europeia deixou tenha esse dificuldade em recado. perceber porque é que há uma Pedro. semi-liberalização e uma Certo. semi-obrigação de serviço Mas público. uma vez mais ele deixa um recado, que é como quem diz. Se há Compete ao necessidade- governo, exato, Se há, uma, exato. se há uma acessibilidade que tem que ser garantida em termos de coesão, Compete isto ao é governo obrigações de fundamentar serviço isso. público, por isso, Exato. portanto, Mas- o governo que se defina. Que define e que fundamente e que Claro. faça essa guerra e que ganhe essa batalha. Com certeza. E, portanto, pareceu-me que, no fundo, é esta a minha análise, mas eu volto a deixar sublinhado que eu acho que o Sr. Presidente do Conselho de Administração acusa o toque neste hiato, ou seja, entre a primeira apresentação aos partidos políticos e aos jornalistas e a entrevista que dá ontem, designadamente o seguinte: já não era possível que houvesse A as manutenção gateways. de rotas deficitárias e passou a ser possível E de se... repente, em 10 minutos, houve uma mudança de posição. 10 minutos, entre aspas. Mas perceba-se que. Também se percebe, qualquer gestor não quer operar Posso dar uma naquelas chega, rotas. Pedro? Qualquer político não quer perder o compromisso que tem com o Mas houve eleitorado uma- e, portanto... mas houve uma Então, mudança de mas posição, deixa eu embora passar, mas fundamental. para esclarecer Sim, fato- se o Luís já acabou, sim. Ó, Luís, Sim, sim, mas porque- só para dar uma chega aqui, eu acho que o grande problema aqui foi uma questão de timings. É que a ANAC vai abrir o concurso agora até dia 1 de Abril. Certo. E o Governo ainda não se definiu com as ajudas as de obrigações de obrigações. serviço público. E, portanto, a SATA fica, como se diz em bom português, no mato sem Mato sem cachorro. cachorro. Ou seja, vai ter que concorrer às rotas sem Sem ter a saber. garantia do que é que o Exato. O que é que vem Governo aí? regional O que é que vai fazer em ó, termos ó, Graça, de Sim, mas compensação. aí Agora, hoje em o Governo Penso que- Regional... E ele, enquanto gestor, a primeira coisa que tem é: não vou concorrer porque não sei, porque a já ANAC vai deverá abrir saber. agora. Não, mas já Mas saberá, depois, havendo uma garantidamente. conversa com o Claro. acionista, o acionista a ter dito ao meu amigo: isso vai ser assegurado e, portanto, vais a jogo. Exato. Essa é uma Acho que discussão foi uma questão de timing. Eu acho é que ele não pode admitir que vai a jogo sem saber O que é que antemão aquilo que o conta, caderno com de encargos vai certeza. fazer. Concordo em E, absoluto. portanto, ele foi diligentemente um bom gestor nessa matéria, E eu mas também mudou concordo. de posição assim de repente. É verdade? Pronto, é só isto. É uma matéria interessante verdade, esta é das tudo gateways verdade. e destas 3 gateways em particular. Podemos falar delas em outros agendamentos. Para já passaríamos ao segundo tema desta noite. Tem que ver com a disputa da liderança pelos órgãos de ilha e concelhios do PSD na terceira, depois das eleições regionais, onde o PSD sobe de 3 para 4 deputados eleitos por esta ilha, sendo António Ventura o cabeça de lista da ilha e o presidente da Comissão Política de ilha, num processo que foi todo ele muito conturbado internamente, com demissões nos órgãos de ilha e concelhios, assim que o nome de António Ventura foi aprovado pelos órgãos regionais como cabeça de lista às últimas eleições regionais. Agora aparece Clélio Menezes a dizer que está disponível e a ponderar avançar com uma candidatura também aos órgãos de ilha do PSD. Marcos, esta já não é uma disputa antiga, bem antes pelo contrário. Ventura permite... Diga não, recente. Não, antes pelo contrário, é até... Sim, peço desculpa, não é uma luta, uma disputa Não, recente, tem. antes pelo contrário. Ventura já uma vez, e usando uma expressão muito terceirense, permitam-me aqui as aspas, correu com Clélio dos órgãos de ilha. Numa segunda vez também conseguiu, enfim, retirar de lá aqueles que o tinham retirado lá numa primeira instância. Agora há aqui uma disputa, curiosamente, entre 2 secretários regionais. O que é que pode querer entender? Bom, eu primeiro gostava de afastar um pouco a ideia de que veio logo a ideia de crise. Crise. Eu julgo que devemos começar a perceber Então, um que... efeito nefasto da democracia. Quando há concorrência e quando a democracia funciona, há sempre uma crise. Há sempre uma crise, exatamente. Mas é para o poder instalado, como Ora é óbvio. bem, exatamente. Portanto, há uma crise e a ideia logo de colagem
do aparecimento de uma segunda, de ideias novas, há uma crise. Pronto. E efetivamente eu julgo que em crise esteve o PSD até hoje, sem grande vitalidade interna, com a hegemonia enorme do atual presidente da CPI, e que era ele que era candidato à Assembleia da República, era ele que era candidato à Assembleia Regional, foi ele que quis ser secretário, e isto julgo que sim, era um sinal de crise interna. Neste momento, acho que o partido Mas ninguém pode tirar os resultados que António Ventura tem tido. Ele foi sim, eleito vereador à Câmara, ele foi eleito deputado regional pela ilha, mas ele conseguiu analisar, tirar um deputado diretamente ao Partido Socialista pela terceira. Mas eu acho que efetivamente, eu acho que isso é uma realidade, mas que se começou a esbater ao longo do tempo e que neste momento o PSD, ao longo dos últimos meses, o PSD terceiro apresentava um cenário de crise. E digo isso desde logo pela questão conturbada que foi a lista para Sim, a deputados, aprovação do nome dele que leva à admissão da Comissão Política de Ilha e que leva à criação e que Mas leva com a esta certeza muitos lista... desses dirigentes que se demitiram devem estar arrependidos hoje. Não Pelos sei. resultados que foram alcançados por Não António sei. Ventura Mas e é a que restante esse- equipa. Não. Pedro, isso era a mesma coisa dizer que Estou estaria só, eu estou arrependido de alguma coisa. só a fazer o meu trabalho. Não, mas digo porque que não. Digo que não porque, muito embora o PSD tenha efetivamente roubado, digamos assim, um deputado ao PS, o PSD diminuiu na sua votação 1.200 votos em relação às últimas eleições. Mas também havia mais, E esse- não havia tantos partidos a Não, concorrer. mas Diminuíram essa... todos, atenção, os tradicionais diminuíram todos. Sim, Diminuiu o mas PS, essa... diminuiu o facto. CDS, São meus amigos. a CDU praticamente desapareceu, portanto. Factos são factos. E diminuiu. E vai buscar, e diminuiu 1.200 votos na votação. E onde é que vai buscar esse quarto deputado? É ao Vai método buscar de ontem? ao método de ontem e ao facto do PS ainda ter conseguido cair mais do que caiu o PSD. O PSD cai 1.200 votos, o PS cai 4.500 votos. E depois, ao facto de aparecerem, como dizia a Graça e o Pedro, estes novos partidos que acabam por dispersar um pouco a votação, e isso faz com que, mesmo com menos votos expressos na urna, o PSD consiga buscar o quarto deputado. Portanto, esta ideia de que há uma vitória, bom, isto já me faz lembrar o Partido Comunista, que em todas as derrotas encontra uma vitória qualquer. Não é o seja único. ela. Não é o Desculpa único, lá, pelos vistos. isso tornou-se Pronto. modus operandi de todos os líderes partidários. E pensou sempre uma coisa em que ganharam. De vitória, aqui eu não vejo nada. Muito pelo contrário. Depois, não posso deixar de ver, de analisar a qualidade dos deputados eleitos pela terceira pelo PSD. Politicamente é paupérrimo. Politicamente é paupérrimo. Eu não vou, com pessoas, não está em causa a qualidade das pessoas, mas fazem-me lembrar... Sendo todos os novos, estarão em deputados, estágio neste momento. Pronto, não é? mas vamos a Ainda é isso. muito cedo, eram dois Fazem-me primários. lembrar Ó, filho, aqueles mas deputados... mesmo os estagiários Mesmo têm qualidades estagiários. diferentes. Sim, tudo certo. mas fazem-me lembrar um pouco Só estou a meter aqueles achas na deputados do PS da última legislatura que tinham intervenções que depois apareciam na comunicação social e em vídeos e que me faziam a mim corar como terceirense. E estamos ao mesmo nível. E este é o nível de deputados que temos na terceira. Deputados que não são capazes de defender nada, nem a sua ilha, nem têm pensamento político. Politicamente são, eu não tenho outro adjetivo, senão paupérrimos. E que vemos atualmente nem serem capazes de defender o governo e os secretários que estão neste governo. Vejamos o exemplo do ataque permanente que tem sido feito, perfeitamente normal e legítimo, por parte dos deputados do PS da terceira ao governo, e não se vê um único deputado da terceira do PSD a levantar a voz ou a fazer esse tipo de defesa. Não tem qualidade política. Não, repito, não tem a ver com as questões pessoais e com pessoas... Então, e Clélio Menezes é o salvador dessa pátria? Acresce, e deixa-me só culminar isto, que há uma outra questão que me parece ser preocupante neste PSD terceira, que é, a ser verdade, o que circulou nos bastidores, parece-me de uma enorme gravidade que António Ventura tenha utilizado os deputados da Ilha Terceira para pressionar o governo a ser secretário da Agricultura, quando não seria ele essa escolha.
Sim, mas essas E histórias isso- dos bastidores são sempre complexas Ai, e eu gosto imenso. intrincadas. Mas as histórias, Eu adoro histórias mas de as histórias de bastidores. Eu também bastidores, gosto muito. as Eu também histórias gosto de muito, Estás no são bom sempre caminho. As intrincadas. histórias Estás de no bom bastidores caminho. e isso demonstra efetivamente aquilo que António Ventura é como político. É ele que tem que concorrer Estás-nos à a dizer que ele Assembleia fez chantagem Regional. com Bolheiro através dos 4 deputados eleitos para ser secretário da Agricultura e Pois foi o que ele Desenvolvimento acabou de dizer. Pronto, mas é para Segundo ficar claro. consta num Segundo- métier. Segundo nos bastidores, consta. nos bastidores. Portanto, não é este o tipo de pessoa que o PSD precisa, terceira precisa para liderar as suas hostes. Precisa um outro tipo de pessoa que pense no partido e não em si, antes de tudo e mais alguma coisa. Não está ele a pensar na terceira antes de Eu si, deixo o partido muito... antes de Não, tudo. obviamente que não. E tanto não está a pensar na terceira que pela primeira vez também em quase 50 anos de autonomia, o PSD não tem um deputado na Assembleia da República. Porquê? Porque António Ventura achou que tinha que ser candidato a regionais e Na depois Assembleia da largar... República ou na Europa? Na A Europa Assembleia ainda é outra conversa. Não, a terceira. A terceira. Sim, sim, Eu sim. disse a terceira, não disse. Julgo que disse a terceira. Não não, tem um sim. deputado do PSD à Assembleia da República. Ok, desculpa. Acho que disse tudo certo. Estavas certinho. Pronto, é só para não haver erros. Já basta outros equívocos que Mas, possam ó, existir. Marcos, tu- Deixa-me só terminar esta parte porque me parece politicamente... Tudo isto parece-me politicamente muito relevante. E isto leva... Isto sim reflete a crise em que o PSD esteve até agora e está. O PSD é terceira. Não é o aparecimento de Clélia Menezes que reflete algum tipo de crise. Não. Crise foi tudo isto que tem... não nos esqueçamos que António Ventura já leva, como Presidente da CPI, 3 demissões de CPCs consecutivas por divergências com o Presidente da CPI. Portanto, É a é democracia sempre o a mesmo funcionar. protagonista. E isso faz-me pensar que, efetivamente, este não é o caminho. Precisamos de uma pessoa com outro perfil, que coloque o partido à frente de si, que não seja o one-man show. Precisamos de alguém que trabalhe para o partido e que trabalhe pela terceira e não por si. O facto, insisto na pergunta, o facto de ser Clélio Menezes, que também não é propriamente alguém que chegou cá outro dia, já Sim. cá anda há muito tempo, já desempenhou todos os cargos que o currículo dele tem lá escritos, e de ser, neste Nem momento, todos. o secretário regional da Saúde, com as circunstâncias particulares que todos nós vivemos, será perceptível que ele tenha tempo, ele que passa a vida, enquanto secretário regional, a dizer que não tem tempo. Porque tem tanto tempo Não é? como o António Faz Ventura. tanto- Faz sentido. Ser ele o Amigos. secretário. Não, Não, eu estou a não. fazer uma Amigos. pergunta. Eu ainda mas concordo eu com aí, vocês dois. mas Não eu há, aí, é Eu ainda porque- concordo com não, vocês. mas eu Achas aí que a deixem-me agricultura só. ocupa menos Marcos tempo? Couto eu diz acho que é um que problema do as PSD. Eu estou a circunstâncias- perguntar Deixem-me se esse não é só, outro problema é- para o é- PSD. esta- Nas circunstâncias atuais, eu acho que é óbvio que a saúde não requer uma aplicação a 1000%. E E a agricultura? meus a caros, prioridade deve meus ser caros, essa. E a Só agricultura que vocês uma sempre defenderam, visão, que era o pilar só da uma atividade visão. economia açoriana. Eu acho que não é só Pedro, aqui, no mundo inteiro, Pedro, quem está à não, frente da pasta da saúde tem Luís, que se dedicar só muito uma mais. visão de que só uma pessoa é que faz um partido é que leva a uma conversa dessas. Não, mas Portanto, não é o facto de ser Clélio Menezes o secretário da Saúde, que quer dizer que terá que ser ele a liderar a 100% o partido. Tem uma equipe que trabalha, que coloca as suas ideias em prática. Ou seja, o modus operandi não é seria por aí. diferente. Sim, já sim. percebi. Terminaria só Mesmo, aqui, sim. terminando, porque já me alonguei muito mais. Também do eu que me devia. entusiasmei com a tua dissertação. Pronto. E bem, e bem. E termino só dizendo isto, que é, tudo isto, este meu raciocínio serviu para explicar uma coisa, que é, porquê? Porque muitas vezes, e já começa a aparecer na comunicação, mas porquê agora? Onde é que andou Clélio Menezes até agora? Que é O resto é o que diz o António Ventura. Ora bem, onde é que ele andou? andava Onde é no que último andou? ato eleitoral? Ora bem, andou no último ato eleitoral, estive eu contra António Ventura, perdi muito bem, e apresentei-me, e António Ventura teve uma vitória categórica que lhe deu esta liberdade, mas levou o partido a um declínio tal que levou a que tivesse que aparecer Clélio Menezes. Portanto, o porquê é devido precisamente a este declínio que chegamos. A minha pergunta talvez não foi bem percebida. O que eu queria saber era se, considerando a crise que parece existir dentro do PSD, na ótica de Marcos Couto, graça, Não há crise, se eu disse que não havia Clélio crise. Menezes, Eu sendo disse que quem não havia é crise. Clélio Menezes, parece que não há mais ninguém dentro do PSD a não ser António Ventura e Clélio Menezes neste momento. Não penso que seja nada disso. Aliás, como é do conhecimento público, também tive há relativamente pouco tempo
em disputas dentro do meu partido em relação à CPI da terceira, e não era porque houvesse qualquer crise. A questão é que a militância de cada um dos partidos é que tem que se expressar em relação às suas lideranças, em relação à Comissão Política de Ilha. Todos nós podemos opinar aqui de fora e ter a análise que quisermos. Agora, se existe efetivamente um descontentamento interno da militância em relação ao estilo de liderança, é óbvio que muitas vezes até com sacrifício próprio, há pessoas porque por uma razão ou outra estão mais bem posicionadas e que se sentem até pressionadas a avançar. Que não é o sonho da sua vida, não queriam isso, mas ouvindo a militância fazem, ok? E portanto, aquilo que me pareceu, e eu não tenho acesso a esses bastidores, nem quero, porque já me basta. Mas estavas a gostar, Mas estava a gostar. Era quase como ouvir Os uma bastidores dos novelazinha. outros são sempre melhores que os nossos, não, eu devo, Não. Os bastidores são sempre bons. Os novelas mexicanas que não têm esta Os qualidade. os bastidores são sempre bons. Os nossos nós temos direito a eles. Só os outros é quando nos dão. Como tu fizeste e eu aceitei. Agora, E gostaste. basicamente, o facto do António Ventura ter tido sistematicamente bons resultados, tanto na CPI como depois em eleições, nomeadamente regionais. Embora nunca tenha ganho nada. Nas regionais, eu tenho algumas dúvidas, nestas últimas, em que ele puxa a si a vitória da terceira. Claro. Eu, por acaso, tenho algumas dúvidas e acho que, como o Marcos disse bem, foi muito mais uma derrota do PS do que uma vitória do PSD, porque em termos de votos o PSD não cresceu. Não quer dizer que uma pessoa que dentro do partido consiga sistematicamente se eleger, porque já faz parte da máquina, seja aquele que tem uma maior aceitação da militância, e tu sabes isso melhor que ninguém. E, portanto, a partir do momento em que o António Ventura diz tem que ser eu, porque eu é que tive os bons resultados nas últimas regionais que passei de 3 para 4, tem que ser eu porque tive uma vitória esmagadora há 2 anos atrás na CPI que tive 73% dos votos, nem sequer é tão assim esmagadora quanto isso, quer dizer que dos que se deram ao trabalho de sair de casa para ir votar, 27% não quiseram. Bom, mas parece que na Rua do Galo já não se via tanta gente há tanto tempo. É verdade. Também se viram muitas carrinhas. Sim. Mas também na Rua de São João, há 2 anos atrás, também se viu muita gente como se não... Mas porque é saudável. O meu padrinho tem 100 anos e é um dos fundadores do CDS e ele diz-me imensas vezes isto. Oh, Graça, eu não percebo esta ditadura da lista única hoje em dia. Nós lutámos tanto para ter democracia, para cada um poder integrar as listas que quer, com as fações diferentes e democraticamente irmos a votos. E agora parece que quando há mais que uma lista, já há uma crise enorme e já se perdeu a democracia. A democracia é exatamente isto. É irmos a votos e ver o que é que a militância quer. O Ventura acha que deve ser porque teve um bom resultado nas últimas regionais, porque foi eleito com 73% há 2 anos e que pelo facto de ter andado neste expediente todo, andou pelas freguesias fazendo nova militância, ou seja, como quem diz, eu tenho a militância da minha mão. E, portanto, sou eu que estou mais bem posicionado. Clélio Menezes, segundo parece, eu não ouvi nos bastidores, mas o que é público e é aquilo que ele diz, que foi muito pressionado pela militância, mas e há notícias públicas que corroboram, ou seja, a forma como as listas da terceira foram feitas, houve várias pessoas de proa, militantes, que abandonaram os cargos políticos e, portanto, segundo parece, há pessoas, o registro está mais ou menos, ou estão com António Ventura, ou estão contra António Ventura, mas isto também não é único. Há muitos outros partidos onde isto acontece. E acho que isto para a militância é péssimo. As pessoas não têm que estar com fulano ou contra fulano. Têm que estar todos a dar o seu contributo para o partido crescer. E, portanto, se o Clélio Menezes achou que o António Ventura não era a pessoa certa, obviamente que a única coisa que lhe restava era dizer eu dou o peito às balas e candidato-me. Não deixando, no entanto, dizer, e bem, eu acho que aquilo que nós precisávamos neste momento era uma lista consensual em que não estaria nenhum dos secretários envolvidos e a militância conseguisse se agregar à volta de um projeto completamente novo em que tivesse pessoas de todas as fações e que fosse representativa. E disse também claramente que se isto fosse possível, que não avançaria, tanto que até hoje e oficialmente Clélio Menezes não avançou. Não, deixou Sim, não se assumiu claramente não, deixou como em aberto. Já assumiu, já assumiu. Mas disse sempre que se aparecer uma lista consensual, que não avança com essa candidatura. Também, e já agora, já que estamos numa de
Agora, saber algumas coisas, é bom que se perceba que só não aparece uma lista de consenso porque António Ventura não quer. Não, isto posso, Portanto, isso é de enorme gravidade também. eu acho é que aqui A falta de dimensão pessoal de uma pessoa destas para estar à frente de um partido, para mim, choca-me. Está bem, mas, Não é? Essa essa é também a falta, talvez, de capacidade que os militantes têm de fazer ver a António Ventura que se calhar já passou o tempo Sim, dele. sim. mas os militantes podem. Mas vou só acabar, Sim, vou sim. só terminar e assim. E os militantes vão ter a oportunidade, muito em breve, no Manifestar início de março, de manifestar, manifestar a sua vontade. No entanto, aquilo que é importante se perceber dentro de um partido é que, quando as lideranças são impostas, nunca dá bom resultado. E também não podemos ser aqui virgens muito ofendidas com isto tudo, porque toda a gente aqui percebe de política e, obviamente, que António Ventura não quer abrir mão do bastião da terceira, que é isso que lhe dá poder dentro do partido, Obviamente. dentro do governo e em tudo o resto. Mas a não questão quer que se abrir coloca mão. não é essa. Ponto. Mas não é o único a fazer isto. Vamos ouvir o Luís, Não vamos é ouvir o o Luís único a Leal, fazer só chamou. isto. Porquê agora? Ao ponto de se impor. Mas Não vamos é ouvir o porque Luís agora. Leal, Mas porquê agora? até porque o Luís está ali Então, verdadeiramente colocar- em pulgas. Não, mas não estou porque em agora eu expliquei-te Não, porque agora cronologicamente perguntou porque Ventura, porque agora perguntou Ventura. Mas assim, agora que estamos todos no governo, tornou-se apetecível o lugar da Não, terceira. é muito E simples. então onde é que andavam Oh, Graça, na os minha outros opinião- senhores quando eu estava Vamos- aqui vamos nas ouvir o Luís. freguesias? Graças, Vamos ouvir na minha o Luís. opinião, não estão a colocar a tónica na democraticidade da coisa. Eu E não. não é. Não é. Há duas listas, são saudáveis. Óbvio, ninguém contesta que todas as pessoas e todos os militantes nos partidos onde militam têm capacidade e têm legitimidade de avançarem com as listas que quiserem. Mas eu acho, é a minha opinião, é que António Ventura encabeçou as listas às regionais e ganhou mais um deputado. Isto não acontecia desde 1996. É porventura, desde 1996 que tu não tinhas mais um deputado. Isto é um facto. Estamos a analisar factos. O facto é que teve menos de 1.800 e é por acaso esse deputado que faz a diferença e é por causa disso que o PSD eventualmente está no poder. Mas também é preciso recordar, Luís, É permite-me preciso- interromper, não, isso é que só para António sublinhar. Ventura foi o grande coelho tirado da cartola da coligação Açores em 2004. E daí para cá foi sempre candidato pela terceira e também não conseguiu melhorar os resultados. Mas, Pedro, há uma coisa que o António Ventura tem, na minha opinião, Perseverança, persistência, não, isso tudo certo. legitimidade. E essa legitimidade é exatamente... Agora internamente, sim. É porque ganham mais um deputado, é porque esse deputado faz diferença na solução governativa, é porque, e eu ouvi isso várias vezes na rua, de pessoas ligadas ao PST, algumas militantes, de se falar mal destas listas e de repente, em vez de se ter dois deputados, como muita gente almejava, infelizmente para mim, que sou do Partido Socialista, conseguiram 4 deputados. Eu acho extremamente deselegante vir-se para a praça pública quando se devia ser nos órgãos próprios do partido que se deviam discutir este assunto. E portanto, Bom, mas isso também é um efeito da democracia, acontece em todos os partidos. note-se a ou quase confusão todos. dos papéis, que é, salvo erro, e permitam-me, e permito-vos, aliás, que me tentem sublinhar se eu estiver errado, é no âmbito de uma visita oficial que um dos intervenientes é interpelado por um jornalista e que fala, não na qualidade de secretário, mas na qualidade de militante. E eu acho isto errado. Acho isto errado porque é confundir as coisas. É verdade que o PSD faz parte da solução governativa, mas é confundir os papéis. O que é do governo, o que é do PSD é do PSD. Tu sabes E que isto, isto não, acontece. mas isto não Isto se acontece pode com- misturar as isto não aconteceu coisas. com o Vasco Cordeiro, Não nem- se nem pode, com o Carlos não César se, ao po- longo oh, destes não se anos pode misturar todos, as e agora ia coisas. acontecer com isto. Mas não se pode Não misturar acontece as com António coisas. Costa, isto não acontece com ninguém. Marcos, Nunca não se deixes. pode nem se deve misturar as coisas. Citando- Luís, tu citando- nunca numa tiras o fase, casaco. numa tens o fase. senhor Armando Esperem aí, Amaral numa é o fase. problema Agora da vou sair ditadura do da papel lista de única. Numa não é? fase. E agora vou Há olhar partidos para o que vivem nessas Numa fase em ditaduras. que o PSD governa, devia... Olha, muito surpreende Devia- que tu digas isso quando o PS foi a pessoa que Não, epá, eu- Não, o partido. O partido. Mas também é com essa pessoa. Sim. Numa fase em que o Vamos ouvir, PSD é vamos ouvir. governo, eu acho que, e já ouvi esta solução aqui, acho que se deviam acaçapar, como se diz cá, deviam olhar para dentro, deviam falar internamente, não tornar a coisa demasiado pública, fazendo com que, e para bom entendedor, meia palavra basta, com que isto parece um grande bluff, no sentido de obrigar António Ventura a abrir poder, porque de facto António Ventura parece-me que tem grande maioria da militância do seu lado. Isto depois vai-se ver se houver uma segunda lista.
E, portanto, o que me parece é uma pressão enorme de uma determinada Segundo ele, doutrina. O PSD terceira foi de uma o determinada... PSD que mais cresceu em todos os Açores. Exato, e isso eu desde acho, que ele é presidente eu dos penso que se Açores. deve a ele. E há uma determinada doutrina ou barra escola no PSD terceira que provavelmente quer forçar isso e, portanto, está a ver se destrói, no fundo, essa Estás a legitimidade de falar de António uma Ventura. doutrina de velha guarda? Não estou a falar de uma doutrina velha guarda, estou a dizer que, de facto, é isso que parece porque os dados foram lançados e as coisas estão a rolar. E a verdade é que, do ponto de vista público, deu barulho de tal forma que a gente está a discutir este assunto aqui. E outra coisa aqui, eu acho é que no meio desta pandemia mundial e em que a prioridade deve ser o combate à saúde, de facto, este governo deve se centrar naquilo que é o relançamento da economia, naquilo que é o combate à pandemia, e não em tricas político-partidárias e tornarem-nas públicas. Isso é uma não questão, ó Luís. Para mim é uma questão. Isso é uma não questão. Permite-me ter a minha Isso opinião. Está bem, mas eu também me permito Permite-me ter a minha Já lá opinião. vamos, Marcos. É Isso é uma preciso, opção. é preciso que haja concentração naquilo que é fundamental Sim, mas e não uma luta desesperada pelo poder Não. e pelos lugares que aí vêm, porque Não. no fundo o que a gente Bom, está mas aqui a isso o discutir, mesmo podia o que a ser gente dito de está aqui a Sérgio Ávila, discutir, que há muitos anos é responsável pelo PS terceiro e não deixou de ser vice-presidente e não Pedro, deixou ao de... contrário, não teve foi oposição interna, isso é outra Sérgio conversa. Ávila e o Partido Socialista, ao contrário do que muita gente tem tentado fazer parecer, têm discutido os seus assuntos internamente. Não temos, ao contrário do que está a acontecer com o PSD, feito isto na praça pública. Eu acho que é preciso deixar isso sublinhado. É preciso, dentro dos órgãos do partido, O modus op- para se pôr dentro Exatamente. do PS terceira contra Contra o Sérgio Ávila. Por amor de isso, Deus, da ó, CPI Luís. da Partido terceira. Socialista. Marcos, Estava a ver, Sérgio olha, estava a Ávila, ver as atas o das Partido eleições do Socialista- Sérgio Presidente da CPI. Então, olha, Para ver isto- quantas pessoas foram é lá preciso, votar. é preciso. Eu Tu não também sou. Eu não fizeste sou. PSD, já também tenho que Não, dizer o que tu fez. Podem dizer, mas não é verdade. Não é Quantos verdade. mandatos, por acaso, quantos mandatos o Sérgio Ávila teve à frente da CPI da terceira quando só pode Não haver é três? CPI, É o é secretariado dele, é diferente. Quantas Secretariado vezes é que dele, o é o Sérgio Ávila equivalente. ganhou eleições? Não, mas Ah, a mas pessoa isso não não é uma pode questão. ir. Que é isso? Ele só pode ir Só- três. só- E tem Não, que É a mudar. não, isso é democracia falso, é falso. socialista a É funcionar. falso, não há É. princípio de É a limitação de democracia mandato socialista inteiro. a funcionar. Não é democracia Não socialista. é, A não há. verdade é que a Que gente é. não está a Por amor discutir de na Deus. praça Chama-se- pública e a fazer disto tudo um bode expiatório, porque Mas o que se mas que é- trata aqui pá, Chama-se isso- estamos no poder, vamos querer. Chama-se Quem isso vai para as liberdade, autárquicas, que é uma vamos coisa querer que vocês escolher lidam quem são os muito próximos mal. candidatos a deputados à Assembleia da República e vamos querer escolher quem são os deputados à Assembleia Legislativa Oh, Regional. Luís. É disto que Eu se não- trata. É de uma parte de militantes Luís. que não tem a força e não vai conseguir, porque António Ventura parece-me que de facto está bem sólido, que não vai conseguir Vai lá votar. criar À Rua do Galo. eu não sou militante do Partido Socialista com não. muito Na Rua orgulho. de Marquês. Eu não. Eu, em relação Esse a é um esta- problema, mas Marcos, deixa-me enquadrar esta questão para fecharmos este assunto numa última ronda por todos. Este é um problema que pode prejudicar os resultados eleitorais das eleições autárquicas que são já este ano Claro que e onde o pode. PSD Claro que pode, tem exatamente. acordos de Aliás, coligação isso é que é o firmados drama. Aliás, também no âmbito do acordo de coligação o governamental Marcos regional. Chabe já está em andamento, construção de listas, Pois, já está em andamento, não, a do ponto de abordagem, vista- e de do repente ponto- para tudo. Não, a questão não me parece que exista qualquer tipo de problema com os contactos que foram feitos Certo. pela Mas CPI a em bala, termos de turnos. mas a bala, Eu julgo que a não. bala. Eu Se julgo que mudar a não. liderança, Eu a acho, bala. eu volto àquilo que eu. Achei que o CDS Então, olha para isto e está a Luís, gostar. permita-me que Nem ao eu PS. te diga isto, Desculpa. que é. Eu acho que efetivamente a tua intervenção reflete aquilo que o PS é, que é uma grande dificuldade de lidar com a liberdade. E com aquilo que é, sim, com a iniciativa de cada um. O PS, eu acredito Não. que para a maioria. Por isso é que eu comecei a eu dizer vou- que colocaram a tónica na democracia. Acredito, e tem Não que é ser isso, colocado. não é isso que está em Acredito questão. que é claro que Isto é uma é luta muito pelo mais poder, para fácil, escolherem quem é que é vai. muito mais fácil na Venezuela existir Bom, a e na Rua do democracia Galo? que E existe. na Rua do nos Galo? Em que é que Estados queres? Unidos, Ora bem, Venezuela e já é uma a latitude demasiado diferença longínqua. é essa. É claro que me parece que neste momento, seria, julgo que indiscutivelmente bom para todos que existisse uma lista de consenso. Julgo que sim. Mas é isso o objetivo Mas esta lista. estratégico. É isso que porquê? aconteceu. É porque foi isso. Há uma minoria no PSD que pretende isso. Não, mas eu não Bem, sei, bem, faz epá, com a ideia de. eu não posso sei, estar errado, faz com a ideia de Também minoria. posso estar também errado. andas- Não, também mas é- andas Eu estou a ver que nos isso fake também. news. Não é, mas é isso a sensação eu que não eu tenho. vejo, eu não Vamos vejo ver isso. se houver Mas dois deixa-me listas. terminar. Mas eu tenho essa sensação Mas que é eu uma digo desde minoria já, que quer tentar veremos. mandar perante a maioria. Não, eu Ao não vejo contrário isso. do que- Mas é parece. que essa é que é a grande questão. É que aqui não há maiorias, não há maiorias. E minorias existe uma coisa que se chama partido e que se chama PSD.
E que é essa que é a grande questão, que estão a querer destruir e dividir. E aí Marcos, o é que é a PSD grande está a vir questão. para a praça Digo, Mas pública não discutir podemos, os não, não não podemos está a pôr o discutir poder isso, na o mão facto dos de aparecer militantes para umas coisas uma e não situação- pôr para outras. Ninguém está a Isto deve discutir ser, deve ser isto, de facto. discutido nos órgãos internos. O que é que vocês está. estão a dizer afinal que eu ainda não percebi? Pois, basicamente. A grande questão que se coloca aqui é que neste momento, quanto a mim, existe total abertura para que exista uma lista de consenso. Queira, quanto a mim, António Ventura, essa lista, e eu julgo que ela poderá existir e julgo que seria muito bom para todos. Isso Muito bem, parece-me claro. está fechado este dossiê, vamos com certeza de poder falar dele nos próximos de tudo um pouco. Falamos agora da construção de mais uma incineradora nos Açores. Como se sabe, há uma que funciona na Terceira, há outra que está há muito tempo prevista a ser construída em São Miguel, mas que tem andado emperrada, nomeadamente em processos de tribunal. O último foi interposto pelo deputado do PPM, Paulo Estevão, não quer a construção de uma incineradora na Ilha Grande e o Tribunal dá razão a Paulo Estevão, portanto, efetivamente este processo vai ter que ser levado até às últimas consequências nas instâncias judiciais. Diferente parece ser a perspectiva do Governo, do qual Paulo Estevão faz parte da solução, até porque na próxima semana será aprovado um documento de orientação, enfim, ambiental, onde fica novamente prevista a possibilidade de construção de uma incineradora em São Miguel Graça. Já muito se falou sobre o processo da incineradora, nomeadamente até sob o ponto de vista de suspeitas relativamente à utilização dos fundos para a sua construção. Já muito se falou até da possibilidade, e o Alan Menezes, o Presidente da Câmara de Angra, tinha até algum gosto em que os lixos de São Miguel e Santa Maria pudessem vir ser incinerados à Terceira no equipamento aqui instalado na zona industrial da Achada. O que é que este processo vai dar, ainda por cima com o Secretário do Ambiente a apresentar uma proposta de lei onde continua a vigorar a possibilidade de construção de uma incineradora, os municípios de São Miguel a quererem construir uma incineradora, o Paulo Estevão, líder do PPM, partido da coligação, não quer uma incineradora nem à lei da bala. O que é que isto vai dar daqui e que consequências é que, do ponto de vista social e até ambiental particularmente, isto pode efetivamente ter? Bom, em relação a esta história da qual eu participei, mais do que a questão técnica, e em relação à questão técnica, eu tenho algumas dúvidas se não será efetivamente necessário uma incineradora em São Miguel. Não com as dimensões que foi apresentada pela primeira vez, que era para 100 e tal mil toneladas, depois afinal já era 70 tal mil toneladas, depois o parecer da Teramba é de que aquilo era uma coisa completamente out of nothing e com valores. Diz-se que o projeto para 50... É uma incineradora de submarino, basicamente. Quase. Não, e que para São Miguel seria de 50 mil toneladas, seria uma coisa racional. Porque, pondo as coisas em valores objetivos, para daqui a 15 anos, ou seja, para 2035, se nós efetivamente cumprirmos as metas, quer dizer que 65% do lixo urbano tem que ser reciclado, 10% pode ir para aterro, restam 25%. São Miguel tem 142 mil toneladas, agora isto dava para aí 36 mil toneladas. A verdade é que a incineradora da Terceira tem a capacidade de 40 mil toneladas e trata da Terceira e do resto dos Açores, portanto não tem espaço para ir buscar todo o restante. O problema aqui é isso mesmo, é claramente uma má comunicação do Governo. É que temos que perceber que já não estamos na oposição e estamos a governar. Não pode o Paulo Estevão ontem estar-se a regozijar de que efetivamente ganhou o processo, porque isto começa assim. Paulo Estevão apresenta uma proposta de alteração ao plano estratégico de prevenção e gestão dos resíduos açorianos, que se chama o tal PEPGRA, e diz: eu quero fazer uma alteração a este DLR e quero que deixe de constar lá a possibilidade da construção da incineradora em São Miguel. Desde que, e é a alteração que ele faz, toda a hierarquia de resíduos seja cumprida, ou seja, prevenção, reciclagem, separação, valorização orgânica, todas as outras formas. Só em última instância, e se tudo isto for cumprido, é que poderá lá estar. Não conseguiu isso através de uma forma legislativa, ou seja, através do Parlamento, e vai para o Tribunal de Ponta Delgada. E no Tribunal de Ponta Delgada, no administrativo de Ponta Delgada,
diz que a ação dele não tinha legitimidade, uma porque não vivia em São Miguel, outra é porque não conseguia provar o impacto ambiental que isso teria na saúde das pessoas e, por último, que era um dos argumentos muito fortes, que era o tal, a tal declaração de impacto ambiental que tinha sido feita em 2011, não tinha sido recuperada em 2015 e, portanto, que estava caducada, ao qual o Tribunal dizia que não corresponde. Paulo Estevão, não satisfeito, agora em dezembro, já era governo, recorre para o Tribunal Central Administrativo, que ontem vem dar razão a Paulo Estevão. Ou seja, o Tribunal de Ponta Delgada vai ter que julgar esta ação e, enquanto isso, o projeto de construção da incineradora vai ter que ficar parado. No meio disto tudo, o secretário regional, Alonso Miguel, que na altura, quando Paulo Estevão apresenta esta iniciativa no Parlamento, era na altura deputado, e pergunta ao Paulo Estevão como é que ele queria fazer aquela alteração, qual é que era a forma que ele tinha de medir, qual é que era a métrica que ele tinha para assegurar que toda a capacidade instalada estava efetivamente esgotada. Mas faz uma visita à Terramp, chega cá fora e faz declarações e diz a Terramp não tem capacidade para tratar o lixo de São Miguel. Era caso para perguntar ao senhor, na altura, deputado Alonso Miguel, agora secretário, qual foi a métrica que ele usou em quarto de hora para chegar à conclusão de que a capacidade instalada não dava. Que até pode não dar tecnicamente, mas politicamente não podia ter feito estas declarações. Porque agora torna-se uma situação política muito complicada. Que é Paulo Estevão ir para a frente com o processo e o secretário regional a dizer que vai fazer, e diz claramente que nesta alteração do PEPGRA que iniciou, vai continuar a constar a construção de uma incineradora em São Miguel. Tinha que ser acautelado, tinham que ter falado internamente e ter encontrado uma forma mais técnica e menos política que fosse um encontro de ambas as partes para uma solução conjunta. Não. Vai a São Miguel reunir com a Mozami e vem dizer que o incinerador em São Miguel dá para tratar o lixo, os resíduos de São Miguel, sem comprometer as metas. Que vai fazer o início da revisão do PEPGRA, que de resto devia ter sido concluído até março passado e que não foi. E que vai incluir a incineradora no PEPGRA, sabendo que estava e que vai continuar, sabendo que esse DLR vai ter que ir a votos à Assembleia, correndo o risco do que lhe aconteceu no último plenário, em relação ao registro cadastral. Foi para lá dizer que estava tudo bem e supostamente os partidos que suportam o governo votaram todos contra. Mas não estava bem, pois não. Mas independentemente disso, estamos a falar de uma questão política, em que o Barata tem uma iniciativa a dizer vamos parar este processo porque não está bem. O secretário diz o que não há regional disso, diz não, estava tudo muito bem. E a seguir levou a pancada, quer dizer, e não aprendeu e volta a fazer a mesma coisa, sabendo que há uma situação que é... Mas o primeiro erro aqui é de Paulo Estevão, que, como disseste há pouco, já no governo, ou já validando este governo, insiste num recurso a uma instância superior, judicialmente É verdade, falando. mas a verdade também é que Podia o Paulo ter sido Estevão Paulo já Estevão tinha... a evitar a o questão não é problema. essa. Paulo Estevão já tinha iniciado todo este processo Não ia deixá-la à Humanital e agora não fazer esta última instância, que lhe deu de resto razão, era a assunção de um erro que ele não tinha, tanto que o Tribunal lá de fora deu-lhe razão. Portanto, todo este processo já se tinha iniciado. E era ter tido muita calma para gerir isto com pinças, mas é aquilo que nós já dissemos aqui várias vezes, parece que este governo não tem uma estratégia de comunicação. Parece que cada um fala para si, cada um tem a sua secretaria. Cada um fala para si. Luís Leal, como é que se resolve esse problema agora? Bom, isto é bastante técnico, ainda estou muito habituado. Sim, nem falo na questão da construção da incineradora, porque esta está, enfim, pensada e parada há muito tempo. Falo na questão política deste... Bom, aquilo que me disseram no meio disto... Dos bastidores, não. Mas com Mais um ou dois bastidores. especialistas No meio. nesta área... pelo menos Bastidores técnicos. O que me dizem é que nunca houve nos Açores um entendimento geral sobre o que fazer ou não aos resíduos, na verdade. E que todos aqui nós sabemos que a competência prática para os gerir é dos municípios, não é? E, portanto, agora, aquilo que me disseram também, e de acordo com a fundamentação que me disseram, é que, seguindo o princípio da racionalidade, faz sentido existir uma incineradora em São Miguel. Pela quantidade de resíduos que existe e, sobretudo,
porque na lógica da reciclagem, isto já olhando aqui, fazendo um parênteses, e sem prejuízo daquilo que é a educação para a reciclagem e para a sustentabilidade e para aquilo que as novas gerações olham para o planeta e para o mal que temos vindo a fazer ao planeta, a verdade é que nos Açores a pegada ecológica de reciclar e depois o que fazer ao material reciclado é superior do que colocá-la numa incineradora. Ou seja, aquilo que é São necessário... Miguel não. São Miguel vai 70% para aterro, que é a pior coisa de todas. São Miguel continua... mas é porque o esta é a Não, única solução que exportar, existe exportar, neste porque o que é que tu fazes no material reciclado nos Açores? Não tens indústria transformadora. Ah, sim, sim, sim. E é nesse sentido. Sim, Ou mas a seja, sociedade Ponte Verde toma conta disso. Enfim, o sim, lixo é um chamada negócio- economia Não, circular. era É chamada economia circular. Quando a China Exatamente, recebia é e isto. pagava por eles. Percebeste? Só que Onde a é que China queres já chegar? não quer receber. E vai para países agora- do terceiro mundo. E ainda Pronto, e são agora encostados. cobra. É que... E é mais caro pegar num barco e levar para fora dos Açores o material reciclado do que esteja cá. E, portanto, agora, isto deixa um problema para a terceira e para a Terap. Isto é, a terceira recebe supostamente 7 ilhas. Sim, menos São Miguel e Santa Maria. Não, em vez de ser do Pico, vem de Santa Maria. Foi aquilo que me informaram. Correto, sim, desculpa. Não sei se é verdade, eu estou aqui Exatamente, está a falar correto, um pouco de eu é cor. que- eu é que Mas a estava a verdade dizer aqui. foi isto que me transmitiram. São 7 E, ilhas, portanto, menos o pico da no São Miguel e vem de Santa No Maria. fundo sim. recebe isto agora. Olhando mais uma vez, e aqui a Ilha Terceira fica prejudicada com o atual modelo de transporte marítimo, todo o lixo que vem dessas ilhas tem que parar primeiro em São Miguel. E parece-me óbvio que se, como incinerador em São Miguel, esse lixo é no fundo injetado na incineradora. O que levanta um problema prático na Terceira, que é o desenterrar a quantidade de bolsas. lixo que existe, e de acordo com aquilo que são os estudos feitos, temos cerca de 30 anos para usar o lixo que está enterrado, mas é muito dispendioso fazê-lo. E, portanto, eu acho que aqui a Ilha Terceira, perante aquilo que é uma hegemonia óbvia de São Miguel, e pela lógica de primeiro se para em São Miguel, primeiro fica aqui em São Miguel, é óbvio que esse lixo fresco, salvo seja, primeiro fica em São Miguel, e a Ilha Terceira vai ter que estar aqui a desenterrar, no fundo, Mas essas é fresco, bolsas. comparativamente com as bolsas que estão em aterro, é efetivamente Exato. lixo fresco com uma capacidade calorífica. E que é muito bem melhor. diferente, bem diferente. Sim, E, do portanto, ponto de vista da utilização para a produção energética. E, portanto, no fundo, esta a minha análise é de que sim, faz sentido uma E incineradora. politicamente, como é que se desenvencilha um novelo destes? Eu, sinceramente, eu tenho uma posição Temos muito... um PSD que vem da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel com grande interesse em fazer. Aliás, José Manuel Bolheiro, enquanto Presidente Certo. de Câmara, teve grande interesse e foi sempre grande defensor Sim, da mas da como E o construção da deputado do incineradora. CDS, e o deputado do Temos um CDS de São CDS, Miguel, temos disse temos que um o CDS, partido. se fosse governo, pagava para o lixo e sair de São Miguel Oh, para ser tratado. Temos esta Pedro, posição aquilo deste que me lado e temos a transmitiram- posição de Paulo Estevão. E agora eles têm que se Aquilo que me entender os três. transmitiram, e são pessoas entendidas na matéria, Na é campanha que... disse que era a favor da vinda do lixo para a Terceira. Pois, O Bolheiro sempre defendeu a Bolheiro. incineradora em São Miguel. A mulher disse. Não fosse- foi não fosse um homem de sempre, consenso, não não foi fosse- sempre. não fosse um Não homem de foi, consenso. não foi, não É um foi. homem de Mas- consenso. mas a Já, verdade, aliás, a verdade havia é uma que... bocazinha que dizia assim, a incineradora que Bolheiro defendia, entretanto incinerou-se. Pois é verdade, está tudo redimensionado. Agora, parece-me que do princípio, olhando para o princípio da racionalidade, há resíduos que justifiquem, mas a Terceira fica prejudicada exatamente pelo modelo de transporte. Já não é um Sim, modelo, isso. não é um problema que tenha surgido agora, infelizmente, esse do modelo de transporte. Marcos, mesmo para terminar? Mesmo para terminar, não, efetivamente eu não tenho a Graça com certeza que fez essa pesquisa e que os números que avançou são claros. Eu não tinha essa e não tenho essa percepção de que a incineradora da Terceira fique esgotada com os lixos que venham de São Miguel após a triagem para reciclagem daquilo Não que é. consegue. Alan ter Menezes capacidade. tem lutado muito por isso, não é? Para que os lixos de facto Que venham para cá. Sim. E eu tinha a ideia de que existia essa capacidade instalada desde que não se utilizasse o que está lixo na que está em bolsa. Não, mas desde que não se utilizasse o lixo em bolsa. Marcos, só, Mas, o grande erro que a gente tem cometido é que estas metas todas são em relação a resíduos urbanos. Exato. Sim. Mas pneus, os resíduos que vêm da agricultura, das obras, etc, etc, que não são urbanos e que não estão nestas metas, correspondem quase a 20 toneladas só na Terceira. sim, Portanto, mas esse não é tu não incinerável. tens- Provavelmente grande parte dele não, pode ser não, reciclado. não é, Ou deveria ser não reciclado. não tem capacidade e isso é diretamente para a incineradora. Mas por isso é que eu disse logo de início, esta não é uma conversa técnica.
quem deveria ter esta conversa técnica, e a única maneira que eu acho que havia de sanar este quiproquo político neste governo era ter uma linguagem técnica. Era o Sr. Secretário ter ido fazer um cálculo e ter dito assim, olha, tudo o que são de gestão biológica no continente, quantas é que há? 100. Quantas é que estão obsoletas? 90. Foi uma má aposta. Quanto é que temos de lixo? Tanto. Quanto é que é a pegada ecológica de fazer o transporte do lixo? As É metas tanto. da União Quanto é que, Europeia, quanto é que etc. se queima em termos de combustível fóssil para fazer a compressão e para fazer o transporte de barco? Tanto. Portanto, no devido haver, isto acaba por ser uma coisa melhor para São Miguel. Concordo, Ter falado com o Paulo Estevão, ter feito alguma cedência que fosse uma coisa, uma linha inultrapassável para o Paulo, e tinham apresentado uma coisa conjunta, com uma linguagem muito técnica para tirar a questão política. Não era se terem de enriçando cada vez mais neste novelo numa força de braço. E Isto sendo que tem tudo para dar errado. E sendo que o próprio Bolieiro, durante a campanha, assumiu que achava que o lixo deveria de São Miguel E o deputado, pelo CDS? Do ponto de vista daquilo que é a incineração na Terceira, corroboro totalmente aqui com esta questão que o Luís levantou, que é efetivamente a construção de uma incineradora em São Miguel, com o atual modelo de transportes, caso não seja revisto e caso isto não seja repensado, a incineração na Terceira fica Não, mas o modelo de altamente transporte, o modelo de transportes de prejudicada, mercadorias, e aí se não for as revisto neste coisas- governo, é uma vergonha Não será, homérica. Sim, não sim, será sim. revisto em mais nenhum Aí, custo. não será visto em mais nenhum. E aí sim poderíamos ter um problema, com a incineração na Terceira também. Muito bem. Eu posso- Graças a Posso Luís, só terminar? sim, mesmo, Não, mesmo mas não é sobre esse assunto, tem a ver com... não temos tempo para falar sobre isto, mas... Mas juntei-me agora. Mas é muito... É para falar sozinho e a gente não poder dizer nada. Depende da Luís. pertinência, ainda roubamos aqui Eu, mais uns 5 eu, minutos. de fiquei, desconto. eu fiquei, embora não seja um governo com o qual me identifico do ponto de vista político-partidário, mas fiquei bastante triste pela demissão da senhora diretora regional da Igualdade e da Inclusão Social, e achei muito sinceramente que ela foi um dano colateral e que foi injusto. E é uma pessoa de elevada capacidade técnica, e portanto eu queria deixar pelo menos aqui, acho que foi uma perda enorme, e acho que ela foi um dano colateral, e é preciso que se veja no fundo qual foi o ato administrativo que deu origem a isto. E já agora queria dizer então só um minutinho assim tem para que dar fechar. desconto, tem que Pronto, dar desconto a eu todos, acho que sim. o grande dano colateral de tudo isto tem sido efetivamente as IPSS, que durante anos trataram dos nossos idosos, que durante anos estiveram lá para lhes fazer dar uma gargalhada no Carnaval, quando mais ninguém sequer aparecia, só ao fim do mês para ir buscar as pensões, e agora parece que foram todos jogados na lama, parece que são os maus da fita que andam todos aí se a esgadanhar para tomar uma vacina. Quer dizer, acho isto péssimo, acho isto medonho, a pessoas que têm sido durante anos aqueles que estiveram a tomar conta dos nossos. Têm sido os heróis ocultos. Sim, acho que Tudo houve isso. aqui definitivamente uma caça às bruxas utilizando as IPSS, e que me parece extremamente injusto, e do qual a senhora diretora foi a vítima mais recente. Mas Mas a senhora diretora, ao menos, foi Foi, defendida. As sim. IPSS é mão pesada. sim. Mas isso, Fica para outro programa. as regras são, têm que ser também aplicadas, e eu percebo também a complexidade da situação, muito embora acho que, efetivamente, as IPSS, não só aqui no continente também, têm sido utilizadas como aqui arma de algum arremesso político. Enfim, são coisas da pandemia. Graça Silveira, Luís Leal, Marcos Couto, muito obrigado. Marcamos encontro daqui por 15 dias. De tudo um pouco chega hoje ao fim. Desejando-lhe um bom fim de semana. Gostamos sempre de recordar que não há nada mais admirável em política do que a memória curta. Bom fim de semana. Ele é delicioso. A gente vai ter que tirar este...